É um prazer ser convidado por vocês para participar do Genat. Eu estava comentando ainda antes, é engraçado como esse último ano que passou, apesar de todos os percalços que a gente passou, a gente conseguiu fazer conexões com lugares que a gente nem imaginava, né? Essa conexão, por exemplo, que a gente está fazendo agora, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e vocês estão no Rio Grande do Norte. Imagina que coisa incrível, né? A gente não teria isso se não fosse toda essa situação em que a gente ficou exposto. A gente foi colocado numa situação em que a gente teve que buscar essas outras formas de nos reunir, de programar nossas formações. E, em primeiro lugar, parabéns pela organização desse evento. Dá para perceber que tem uma organização incrível mesmo para conseguir tocar um evento desse tamanho, né? Com outras salas simultâneas, né? Tenho dois colegas, na verdade, nesse momento estão em outras salas, conduzindo outros workshops, outras oficinas. Muito legal, sim. Parabéns mesmo pela organização de vocês. Estão de parabéns. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela para falar rapidamente sobre os objetivos que eu trago com esse workshop de formulários Google, né? Que muito provavelmente vocês já devem ter preenchido alguma vez um formulário com coleta de dados ou criado um formulário para utilizar com seus estudantes, mas a gente vai tentar fazer algo para acreditamos, né, que trazer alguma novidade dentro desse workshop, e para aqueles que a gente não conseguir trazer uma novidade, que pelo menos a gente consiga mostrar um jeito diferente de construir esses formulários que vocês, de repente, já tenham construído e já tenham utilizado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos esperar um pouquinho a tela aparecer. Aí. Bom, como a colega já falou, né, eu sou professor, sou empreendedor e sou Google Innovator. Poderia citar outras coisas aqui, como a minha formação, a área que eu atuo, outras certificações Google que eu tenho, mas acho que isso aqui resume bastante o que eu tenho feito nos últimos anos. Então, eu tenho trabalhado em sala de aula, sou também professor de chão de sala, como se diz, né? Tenho formado professores, que é uma área que eu amo atuar, que é levar um pouco do que a gente sabe para compartilhar com os nossos colegas, né? Sou empreendedor na área de cursos livres profissionalizantes, então formação profissional eu já atuo há quase 20 anos, e ultimamente, depois que eu descobri os grupos de educadores Google, né, o GEG, e as certificações do Google para educadores e tudo mais, eu não tive como fugir de aplicar também para a academia de Google Innovator. Então, a última academia do mundo presencial, né, que foi a Academia do Brasil 2019, eu tive o privilégio de ser selecionado entre os 36 professores que estavam lá. Nós passamos 3 dias desenvolvendo projetos inovadores lá dentro da sede do Google em São Paulo. Hoje, nós vamos... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Bom, se vocês fossem avaliar esses últimos anos, vocês devem ter percebido que, o último ano, né, que os professores que tinham mais intimidade com recursos tecnológicos acabaram se tornando referência em suas escolas para auxiliar um outro colega para utilizar uma plataforma de ensino online, um LMS, né, um Learning Management System, indiferente se utilizou a plataforma do Google Workspace for Education, ou utilizou um Blackboard, ou utilizou um Moodle, mas aqueles professores que estavam mais habituados a inserir tecnologia na sua prática diária de sala de aula, saíram um pouco na frente. Eu costumo dizer que eu sou um desses professores, por causa do meu background de formação de TI, né? Eu costumo dizer que eu sou uma mistura entre de influência na área de informática, de TI, né, de tecnologia da informação, e da área pedagógica, por estar trabalhando dentro de sala de aula com alunos de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. E nesses anos de atuação, essas duas áreas que me influenciaram se convergiram bastante. Primeiro, eu não sei quantas pessoas que vocês
tem no círculo de amizade de vocês que são da área de TI. Mas se você perceber, todo profissional ou toda profissional de TI, esse profissional ele busca sempre otimizar as suas atividades para que tome menos tempo possível para que ele possa se dedicar a coisas mais criativas, a coisas que são coisas do ser humano. Então, por exemplo, como eu tenho também essa veia de TI, todas as vezes em que eu inseria a tecnologia na minha prática de professor, era no sentido de desburocratizar o meu trabalho, para que eu tivesse mais tempo para me dedicar ao foco principal da minha profissão como educador, que é a aprendizagem do estudante, né? Se a gente tiver como meta, como educador, a aprendizagem significativa do estudante, tudo que a gente fizer será em prol disso. E na minha visão, o uso de tecnologia, ele tem que vir para solucionar esse objetivo, para atingir esse objetivo, para deixar com que o professor automatize coisas, para que ele, tarefas que sejam repetitivas e burocráticas, ele consiga transferir para o uso de tecnologia, para sobrar mais tempo para ele se dedicar aos seus alunos. E uma das ferramentas, que é a ferramenta foco do nosso workshop, que faz isso de maneira, com maestria, é o Google Formulários, é os formulários Google. Né? Se a gente for pensar na versatilidade em que os formulários Google têm para usar em sala de aula, para usar na gestão escolar, para usar em projetos, para usar como trilha de aprendizagem e tantas outras aplicações que o Google Formulários tem, a gente vê que só ele, sozinho, daria, por exemplo, um evento inteiro de workshop com cada oficina explorando uma das possibilidades do Google Formulários. E aí, para nós começarmos o nosso workshop, eu pensei em uma pergunta, que daí a gente pode desenvolver uma resposta para ela durante ele, ou até pensar numa resposta agora mesmo, que é essa daqui. Como podemos desenvolver nos estudantes habilidades como autonomia, disciplina, aprendizado ativo, pensamento crítico e tomada de decisão, e ainda facilitar processos e automatizar tarefas usando apenas uma ferramenta? Não é interessante? Se você pensar que essa pergunta aqui é uma pergunta super ampla, você pensa assim, nossa, será que eu vou desenvolver nos meus estudantes todas essas habilidades e ainda facilitar processos que eu tenho burocráticos como educador e automatizar tarefas, como, por exemplo, correção de provas, correção de trabalhos, usando apenas uma ferramenta, que é o Google Formulários? Poxa, então a gente pode até pensar assim, parece bom demais para ser verdade. Mas para quem conhece o Google Formulários, para quem já teve a experiência de utilizar ele, mesmo que seja só para um formulário de coleta de dados, onde você, o respondente pergunta, esses dados é coletado e fica dentro do próprio formulários, sem nem mesmo exportar essas informações para uma planilha do Google. Já é alguma coisa, já é grande coisa. Pensando na possibilidade de que você pode produzir testes autocorrigíveis com os seus estudantes, com perguntas de múltipla escolha ou de relacionar, que ele obtenha feedback imediato após a conclusão da avaliação, já é um salto enorme de avanço, de qualidade no uso de uma ferramenta tecnológica para promover a aprendizagem significativa do estudante. E não é só isso. Existem outros recursos dentro do Google Formulários que eu quero mostrar hoje, que vão além dessas duas que eu disse. Vão além da simples coleta de dados e dos testes autocorrigíveis, com feedback imediato, que também é o carro-chefe do Formulários dentro da educação. Não há um professor que use o Formulários com intensidade que não encha a boca para falar, nossa, eu faço todas as minhas provas, dessa vez, agora, a partir de agora, eu faço todas as minhas provas em Google Formulários. E todas as questões de múltipla escolha, todas as questões de marcar, né, vamos dizer assim, os alunos recebem feedback imediato assim que eles entregam. Então, é algo muito legal, incrível, assim, de a gente pensar. Quem já usou formulário aqui no grupo, quem já usou o formulário para alguma dessas atividades, comenta ali no chat, diz ali para mim, já usei para teste,
já usei para pesquisa, já usei para coleta de dados, já usei para contar histórias, né? Existem histórias, aqueles livro-jogo, né? Que você escolhe num determinado ponto da história, você escolhe para onde o personagem tem que ir. Daí, através da tua escolha, ele vai para uma determinada página do livro. Esse tipo de livro-jogo, você consegue transformar para dentro de um formulário. De acordo com o que ele escolhe pro personagem fazer, a ação do personagem, ele vai para uma outra página. Muito bom. A professora Vivian já usou para teste de pesquisa. O Jorge, matemática, professor Jorge, é um desafio realmente, né, dar acesso à internet aos nossos alunos. Existem diversas situações diferentes no Brasil, né? O Brasil é um país continental, então nós temos realidades diferentes de lugar para lugar, e realmente acesso à internet é um desafio, não só aqui, garanto que aí também, garanto que em outros lugares também. A professora Vivian conhece, é bem prático, e realmente é prático, fácil de usar. Ó, já usei para frequências, enfim, existem várias aplicações, e a gente vai ver algumas delas hoje aqui. Então, gravem bem essa pergunta, quem quiser, que tire um print da tela, que tire uma foto da tela, e guardem essa pergunta ali para a gente ver se realmente o formulário ele consegue fazer tudo isso, né? Ou se é conversa, né? Então, o nosso workshop ele é esse. Ele é o formulários Google, coleta de dados, é o básico de qualquer formulário. Foi pelo que o formulário foi criado inicialmente, há anos atrás, quando criaram essa possibilidade de se fazer formulários para se responder na internet, era para coleta de dados. Então veio as opções de testes. Quem é das antigas, vamos dizer assim, antes do Google implementar a função de testes autocorrigíveis, já existia uma extensão, né, um complemento para o Google Formulários, chamado Flubaru, que fazia a correção automática. Aí, então, o Google percebeu que essa ferramenta de Google Formulários entrou na educação, né? Os professores começaram a usar bastante ele para esse tipo de trabalho, e conseguiu desenvolver nativamente, né, dentro do próprio Google Formulários, sem precisar instalar nenhuma extensão, nada, a opção de testes. Mas há anos atrás, quando não tinha ainda como a função nativa, já existia um complemento para o Google Formulários que fazia os testes, era muito legal de usar. Era muito legal mesmo, assim. Aí é o seguinte, então, vamos ver como é que faz. Eu tenho aqui, deixa eu mudar minha telinha aqui. Isso, consegui mudar. Eu tenho aqui na minha tela uma pasta no meu Drive. Eu tenho 3 exemplos de formulários. Tem a minha apresentaçãozinha aqui também. Tem umas pastas que eu deixei com alguns materiais. E a gente precisa ter essa organização. Quando a gente está começando com o uso de ferramentas Google, em especial essas ferramentas formulários, slides, sites, né? Eu também gosto muito, tem um workshop também, que foi quase um dos que eu inscrevi aqui no Genat, o meu workshop de Google Sites, é uma ferramenta que eu gosto bastante. A gente precisa ter uma organização antes de começar a produzir. Por exemplo, para preparar esse workshop para vocês, eu redesenhei ele um pouco, então eu fiz o seguinte, vou criar uma pasta nova no meu Drive, e vou primeiro coletar os materiais que eu vou utilizar para dentro de pastas organizadinhas, direitinho. Crio os formulários que eu vou apresentar para essa turma do Genat. E aí, então, eu tenho a tela para compartilhar para vocês. Então, não é simplesmente abrir o formulário em branco e achar que, sentando na frente dele, a ideia vai surgir. Exige um planejamento, né? Exige, de repente, rascunhar no papel. Exige ter, de repente, eu quero transferir as minhas provas. Eu tenho provas que eu imprimia, que eu levava na secretaria para imprimir, e eu tenho elas salvas em Word, por exemplo. Eu quero transformar essas provas que eu tinha em Word em formulários para os alunos responderem digitalmente. Então, abra esse Word, deixa aberto no cantinho da tela, divide a tela em 2 ali, deixa aberto, e você vai copiando as perguntas e as respostas para dentro de um formulário. Eu tenho a prova impressa, então deixa do teu ladinho na tua mesa, né? Agora, abrir o formulário em branco e começar o trabalho do zero,
talvez você vai gastar mais tempo ali pensando no que fazer. Então é legal começar por um planejamento, né? E olha que eu sempre fui um professor bastante resistente a planejamento, hein? Mas mesmo assim, o planejamento é imbatível. Não tem como você produzir numa certa velocidade se você não tiver um bom planejamento. Aqui eu tenho a primeira opção de formulário. Eu vou abrir ela aqui na tela, no modo de edição, para vocês darem uma olhada. É um típico formulário de pesquisa com a comunidade escolar. Então, aqui, eu tenho o título do formulário, em seguida nós vamos construir um assim, tá? Eu tenho uma descrição, que é sempre muito legal de colocar, por mais que a gente pense, tô com pressa, quero fazer, vou fazer um formulário, vou colocar um título, não vou colocar a descrição. Mas a pessoa lê é como se fosse uma acolhida, né? Olha ali, diz ali, olá, alunos de nossa escola, para conhecer melhor a nossa comunidade escolar, precisamos que você preencha o formulário abaixo. Então, olha, já está dizendo, dando um motivo. Por que você vou preencher? Porque nós precisamos conhecer melhor a nossa comunidade escolar. Não tem aquela questão de você, como é que se chama? Gatilhos mentais, né? A pessoa só dá, se ela te der um porquê, pode ser um porquê absurdo. Você já tem, você tem mais propensão a fazer o que ela está te pedindo. Então, para preencher o formulário, tem que dizer um porquê, ó. Olá, para conhecer, então, preencha, todos os dados são confidenciais, serão usados tão somente para que possamos pensar em estratégias educacionais direcionadas e dimensionadas para o público que atendemos, você. Agradecemos de antemão a dedicação do seu tempo em responder com o máximo de precisão, faça isso com o apoio dos seus pais ou responsáveis. Olha que legal, já tem uma acolhida aqui. E aí vem as perguntas, nome, sexo, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço. Perguntas, ó, quantas pessoas vivem em sua casa, perguntas de múltipla escolha, né? Perguntas onde pode marcar mais de uma opção, de caixa de seleção. Né? Eu vou clicar numa delas aqui, por exemplo, aqui. Essa é uma pergunta de lista suspensa, que é aquela que você clica, como essa opção aqui mesmo. Clica e tem as opções para escolher. Eu vou mostrar esse formulário na visão de quem responde. Aí eu vou clicar aqui em visualizar. Olha só, é um formulário bem extenso, bem completo, um formulário que leva tempo para produzir, mas se há necessidade da escola coletar dados da comunidade escolar, você vai precisar preencher ali com perguntas que você precisa para conseguir tomar as suas decisões, para conseguir pensar nas suas estratégias de acordo com cada escola. Então, aqui está, nome, né, que é um texto comum, sexo, que é uma lista suspensa, data de nascimento, que é um campo de data, e-mail. Olha que interessante o campo de e-mail. Se eu colocar aqui só meu nome, ele vai dizer assim, ó, precisa ser um e-mail válido. Olha que interessante. Aqui eu posso colocar meu nome. E ele permite. Aqui eu posso colocar o sexo. E tá tudo certo. Aqui eu posso colocar a data também. Vou colocar aqui. O e-mail, eu escrevi meu nome, ele não deixou. Precisa ser um e-mail válido. Como é que se faz isso? Tem uma ferramenta que faz isso. Vamos construir um assim depois. Telefone, mesma coisa. Vou colocar uns números aqui. Ele aceitou. Aí tem endereço, enfim, várias opções de perguntas com vários tipos diferentes, com múltipla escolha, caixa de seleção. Perguntas como se fosse para coletar informações da comunidade escolar mesmo. Qual é o grau de escolaridade da sua mãe responsável? Se você tem irmãos ou irmãs, qual é o grau máximo de escolaridade entre eles? E assim por diante. Ó. Marca a opção que melhor representa o regime de trabalho da sua mãe ou responsável. Não trabalha meio turno. Enfim, informações como se fossem para coletar dados da comunidade escolar. Como que a gente constrói um formulário como esse? Como que a gente começa? Como que a gente inicia um formulário como esse? Bom, a gente tem várias maneiras de se começar um formulário. De dentro do Google Drive, você pode vir no Novo e vir em Formulários Google. Certo? Essa é uma das opções. Vai em Novo, Formulários Google. Vou clicar aqui, começar uma pasta compartilhada, ele vai compartilhar automático. Isso aí, ó. Aqui iniciou um formulário. Não vou continuar ele. Outra forma é vir aqui e procurar a opção Formulários aqui, ó. Vem nesse botãozinho com 9 pontinhos, né?
procura ali dentro das ferramentas do Google, vai ter ali formulários. Essa é a segunda opção. Ele abre a tela do formulários, você vai em mais, ou pode pegar um modelo também, é claro, né? Pode vir aqui, escolher a partir de um modelo, tem uma galeria de modelos, ó. Informações de contato, convite para festa, inscrição de evento, tem vários modelos, educação, ó, atividade final, avaliação, título de planilha, enfim, tem vários modelos também, ou em branco. Ele cria um formulário em branco também, da mesma forma que ir pela tela do Drive, novo e formulários. Uma última opção, que dá para a gente criar um formulário também, é dentro de qualquer guia do Google Chrome, você escrever forms.new. Forms.new. E ele vai automaticamente abrir um formulário novo. Esse forms.new é um link de acesso a novos documentos que o Google lançou ano passado. Todas as ferramentas Google, você pode criar um novo documento, pode ser um novo documento, pode ser um novo documento de slides, um novo documento de planilha ou um novo formulário, usando esse atalho, esse link de atalho. Opa, não está saindo som? Pessoal, além da Erivane, alguém mais não consegue me ouvir? Tudo certo? Se precisa, eu tenho um controle. Aqui tá ok. Tá ok? Tá certo. Confere ali, Erivânia. Mas vamos lá. Esse link com final new, você pode colocar... vou colocar assim, forms.new. Tá ali, ó. Você pode também fazer docs, http, deixa eu deixar clicável aqui. Forms.new, http, docs.new, http slides.new. Isso aí, ó. Tá vendo, então? Todas essas ferramentas do Google, você pode fazer com esse link assim. Então, é um link, vamos dizer assim, é um link encurtado que abre direto um novo documento. Muito legal, né? Mas é claro, isso depende da sua dinâmica de trabalho. Às vezes você está com o teu Drive aberto, não faz nem sentido abrir uma guia e daí então ir lá no endereço e digitar, né, no endereço. Vale aqui, né? Vai novo e clica direto. Então vai de cada um e dentro da sua dinâmica de trabalho. Mas existe essa possibilidade também. Então vai para criar um formulário novo. Dentro do Drive, dentro do local onde você quer armazenar o formulário, vai em novo formulário. Ainda dentro do Drive, você pode clicar no Google Apps. Na verdade, dentro de qualquer ferramenta Google que tenha esse botãozinho do Google Apps, né? Você procura o Drive, procura formulários, né? Ou então, por último, então, aquele endereço forms.new, certo? Vamos começar um novo. Eu quero fazer um exemplo dessa pesquisa com a comunidade escolar, certo? Então, eu vou em novo. Vou até deixar isso aqui aberto numa guia separada, para a gente poder ir pulando de um para o outro e mostrando como faz. Vou em novo, formulário. E criar. Então tá, estamos aqui. Primeira coisa, dá um nome. Dá um nome. Pesquisa com as famílias. Assim que eu coloco o nome aqui, eu clico aqui, ele já vem automático para cá, quer ver? Pronto. Então, assim que eu dei um nome para o documento, ele já serve de título para o formulário. Se eu quiser modificar aqui, eu posso mudar também. Não precisa aceitar que seja esse. Mas é legal que os dois combinem, né? Não tem problema nenhum se for diferente também. Aqui tem uma acolhida. Eu vou copiar essa acolhida para ser a mesma, para não precisar ficar digitando tudo de novo. Tá? Vou copiar e colar aqui. Mas eu poderia, tranquilo, digitar também. Eu poderia ter isso já digitado num outro documento Google. Poderia ter digitado dentro de um bloco de notas, dentro de um Word, dentro de qualquer lugar. O lugar onde eu me planejei para fazer, né? A comunicação através desse formulário. Eu escrevi isso em algum lugar antes de vir para a ferramenta, para daí só produzir na ferramenta. Então, eu posso deixar esse documento aberto e ir pulando, né? Copiando e colando, né? Esse tipo de
de utilização de tecnologia, você deixar trabalhar com duas janelas abertas, copiar e colar, transferir dados de um aplicativo para o outro, isso é algo que, com o tempo, a gente acaba fazendo isso de forma bastante natural, né? Aqui eu posso colocar nome. A pergunta nome, ele é de que tipo? Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear. Que tipo? Ele é um tipo de resposta curta, né? Resposta curta permite até 256 caracteres, então, a não ser que a pessoa seja um príncipe, né, uma princesa, uma rainha, que tem um nome cheio de sobrenomes, vai caber ali dentro, né? Então, tá tudo ok. Vamos lá. Você pode tornar essa pergunta obrigatória. Você pode marcar aqui, ó, tornar essa pergunta obrigatória. Ninguém pode responder esse formulário sem dar o nome. Você pode deixar aqui no... Você pode acrescentar uma descrição. Quando você está trabalhando com estudantes ou com famílias que têm pouca intimidade com tecnologia, ou é a primeira vez que eles vão acessar um recurso como esse, é legal tirar um tempo a mais na hora de produzir o material e deixar ele o mais explicado possível, o mais detalhado possível. Não só naquela acolhida inicial ali na descrição do formulário, como em cada pergunta. Você pode colocar aqui na descrição, digamos que você queira que ele responda o nome completo, direitinho, com todos os acentos e tudo mais. Ou você queira que o nome seja todas em maiúsculas, sem acentos, porque de repente você vai migrar esses dados para algum outro lugar que o acento vai corromper, sabe? Porque dependendo de onde você joga os dados com acento, ele acaba virando um código ali, um caractere especial. Então você pode colocar, digite aqui, opa, deixa eu ver se está direitinho. Digite aqui o seu nome completo com iniciais maiúsculas e acentos. Isso, né? Tá muito pequeno? Desculpa, vou dar um zoom. Isso aí, pessoal. Pode falar que eu consigo acompanhar o chat aqui numa boa. Melhorou? Legal, né? Deixa eu ver se melhora assim. Ainda não, aqui vai quebrar as ferramentas. Assim do lado fica melhor. Legal. Tá vendo? Então a gente coloca uma descriçãozinha nas questões. Isso facilita para quem vai responder. Quem vai responder vai ver isso. E ela vai, na hora de preencher, ela vai ver, opa, tem que digitar aqui o meu nome completo, com iniciais, mas muitas vezes quando você tem que pedir uma informação do tipo telefone, e aí você quer que a pessoa coloque o telefone no formato de 2 dígitos para o código de área, mais 9 dígitos para o telefone. Que acrescentar o 9 adicional, caso na sua região acrescente o 9 adicional, né, no início. Essa informação, às vezes, precisa ser colocada. Porque senão você perde o telefone, aí as pessoas vão lá e preenchem sem o código de área. Ou preenche com o telefone celular de apenas 8 dígitos, sem os 9 dígitos. E aí você quer, de repente, automatizar certas coisas, eu utilizo bastante esse recurso, por isso que eu estou falando, tá? Às vezes eu quero coletar dados dos alunos, eles vão colocar o telefone e eu quero automaticamente numa célula da planilha, porque esses dados coletados, eles podem ir para uma planilha, né? E eu faço uma automação, uma fórmula naquela minha planilha, que ele já gera com o telefone o link para cair direto no WhatsApp. Que eu faço uma união entre o número e aquele link que fica wa.me. Já viram isso? Se você pegar um número qualquer, eu vou colocar aqui no chat, tá? Para vocês guardarem isso, que é uma dica legal. wa.me. Eu acho que é isso aí, se eu não contei errado. Então, por exemplo, aqui, se você substituir os noves, todos os noves, pelo número de telefone de vocês, com o código de área, eu vou fazer um exemplo com o meu número, tá? HTTPS 2.1 Por exemplo, esse daqui. Esse link que eu coloquei,
ele vai abrir automaticamente uma conversa no WhatsApp comigo. Automático. Mesmo para quem não tem meu número na sua agenda de contatos. E aí eu faço essas automações porque aí o aluno respondeu, vai cair numa planilha. Na célula do lado, eu coloco link para o WhatsApp. E aí eu faço uma fórmula que une o número que ele respondeu com esse WA.ME55. E aí ele conecta com o código de área e o número que o aluno respondeu. E já gera automaticamente um link. Isso é muito legal de fazer, essas automações. Assim que eu quero conversar com o aluno, eu abro a planilha, estou com o meu WhatsApp web aberto no computador, clico no link, ele já abre o WhatsApp web já com a conversa com aquele aluno aberto. Sabe? São automações muito legais de se fazer. Seguindo. Então, esse campo é a pergunta mais simples que tem. É a pergunta de resposta curta. Aí vamos colocar um item endereço. Aí vamos colocar como se fosse um endereço completo. Rua, bairro, cidade, estado, completo. Por quê? Porque daí, se ele vai colocar completo, eu vou precisar usar outro tipo de campo. Eu vou precisar usar o parágrafo. Porque se ele morar numa rua que tem um nome comprido, num bairro que tem um nome comprido, numa cidade que tem um nome grande, num estado que tem um nome grande, aí muito provavelmente vai esgotar os caracteres do campo de resposta curta e eu vou precisar de um parágrafo. Né? De repente a pessoa mora numa rua que tem nome grande, mora num apartamento, daí tem o número da casa, número do prédio, número do apartamento, e assim vai, né? A gente faz esse tipo de pergunta do tipo parágrafo quando a resposta vai ser muito extensa. Se vai estar fazendo uma prova com estudantes onde ele tem que dissertar sobre um tema, com certeza o tipo de pergunta correta é do tipo parágrafo. Vamos lá, seguindo. Vou tornar obrigatória essa pergunta também. Vamos adicionar um outro tipo de pergunta. Vou colocar ali turno. O turno da escola. Vamos dizer assim, o turno que ele estuda. Você estuda de manhã, tarde ou noite. Pode ser de múltipla escolha. Essa opção, apesar do nome múltipla escolha, na verdade a escolha é única, né? Ele só permite escolher uma opção. A múltipla escolha deveria ser essa, a caixa de seleção que permite múltiplas escolhas. Mas enfim, é só uma confusão de termos ali. Posso colocar aqui, manhã, vou para baixo, coloco tarde, vou para baixo e coloco noite. Posso dar Enter também para passar de um campo para o outro, posso clicar para passar de um campo para o outro. Todas as perguntas podem ser ilustradas, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso ilustrar essa pergunta clicando aqui nesse íconezinho de imagem. Ó, eu posso ilustrar essa pergunta clicando nesse íconezinho de imagem. Posso ilustrar essa pergunta aqui. E opções de resposta também podem ser ilustradas, ou podem ser só imagens. Eu podia não ter a palavra manhã aqui e ter um íconezinho aqui, qualquer que representasse manhã, né? Ou fosse uma outra questão. Enfim, poderia ter uma imagem que representasse a resposta que eu quero. Vou tornar ela obrigatória também. Lembrando que todas as vezes que eu torno obrigatória, a pessoa não avança, não envia, o formulário não permite enviar se você não responder essa pergunta. Se deixar ela em branco, ele não permite. Né? Para quem já teve a experiência de responder formulários, já deve ter percebido que perguntas que estavam com aquele asterisco vermelho no canto dela, é isso que acaba acontecendo. Tá? Vamos só mais uma, depois eu posso passar para outro modelo de formulário e explorar as outras opções. Então, aqui eu vou colocar caixa de seleção, tá? Caixa de seleção eu posso colocar ali. Quais dispositivos abaixo você tem em casa? Repara que quando eu faço a pergunta, dependendo do que eu coloco, o formulário Google já, de forma inteligente, ele já sabe o que eu vou escolher. Ele já bota a caixa de seleção aqui. Porque ele pensa, poxa, pela pergunta, ele vai colocar opções que a pessoa pode marcar mais que uma. Então, você pode colocar lá, celular, notebook, tablet, smart TV, home theater. E assim eu posso inserir opções ali, quantas eu quiser, né? Tornar obrigatória, ok? Vou colocar um campo e-mail para mostrar aquela opção
que eu mostrei para vocês, que ele não me deixou passar por ter colocado apenas o nome, não ter colocado um e-mail válido. Como eu quero que o e-mail entre abaixo do nome, ó, eu cliquei na pergunta do nome. Se eu tivesse deixado aqui na última, quando eu clicasse aqui para adicionar uma nova pergunta, ele ia adicionar abaixo. Então, ele sempre adiciona a pergunta abaixo daquela que está selecionada. Tá ok? É legal isso, porque senão a gente vai aqui, ó, daí ele aparece abaixo, fica e-mail, e a pessoa meio... Bom, não precisaria se atrapalhar, poderia reordenar aqui através desses pontinhos, né? Podia clicar, segurar e arrastar, né? Podia colocar aqui e posicionar ele no lugar. Mas se você já clica aqui, já está com a pergunta selecionada, assim que eu for no mais, ele cria uma pergunta abaixo desta. Então, já pode criar no lugar, já. Sem precisar fazer esse transtorno de movimentar as perguntas, que dá um pouquinho de trabalho ali. De repente, você está trabalhando no notebook sem um mouse. Eu mesmo me atrapalho um pouco com aquele touchpad do notebook. Eu preciso ter um mouse conectado nele para eu conseguir fazer esses deslocamentos com facilidade. Se eu vou fazer ali só no touchpad, me dá um pouco de trabalho. Então, eu evito isso criando a pergunta já colocada no lugar. Daí o seguinte, e-mail. E aí? Aqui, assim como tinha aquela opção descrição, tem aqui a opção validação da resposta. Essa é um dos recursos avançados do formulário. É um recurso que a gente normalmente acaba não fuçando nele, porque ele não indica muito o que ele representa. Você olha para ele, validação da resposta, o que será que é isso, né? Melhor não mexer. A gente acaba não mexendo. Mas eu vou mostrar para vocês que não tem muito segredo, não. Vou aqui, ó, no validação da resposta. Ele abre uma opção aqui, ó. Olha que interessante. Esse campo vai entrar número, por exemplo, se é um número qualquer. E esse número precisa especificamente ser maior que alguma coisa, menor que alguma coisa, igual a alguma coisa, diferente de alguma coisa. Você pode colocar... por exemplo, eu estou coletando dados de valor de um determinado produto, um orçamento. Mandei para fornecedores e eu só aceito pagar R$100. Mais que R$100 eu não aceito, num determinado produto. Então, eu coloco aqui número e coloco menor ou igual a 100. E aí a resposta que eu coloco para a pessoa, se ela colocar mais que 100, eu coloco assim, está muito caro. E aí o que vai acontecer? Olha só que interessante, eu vou até já abrir a visualização de como se fosse para responder. Vou descer direto na questão aqui do e-mail, que não agora está com o número, né? Vou colocar 125, 124. Quando eu passar para o próximo, olha o que ele me diz aqui. Está muito caro. Se eu colocar 99, ele não dá nada. Ele deixa passar. Entenderam? Então, é um recurso tão simplesinho de usar. Parece que, poxa, validação da resposta é estranho, mas ele ajuda muito para permitir com que vocês delimitem certos critérios para cada campo. E até para validar, para não deixar passar. Porque enquanto a resposta está errada, ele está dizendo que está muito caro, ele não deixa enviar também. Como se fosse uma resposta obrigatória. Então, aqui no caso, eu vou colocar texto, porque é texto, e eu vou colocar e-mail. Automaticamente, dentro do formulário, ele tem lá dentro dele uma programação que vai verificar o texto que foi digitado ali dentro, e se ele for diferente do formato que tem um e-mail, ele vai dar uma mensagem de erro. E essa mensagem de erro, eu posso personalizar ela aqui. Né? Ele pode dar um erro, simplesmente, ou eu posso personalizar, eu posso colocar ali, este não é um e-mail válido. E aí, o que eu faço? Vamos lá fazer um teste. Vou colocar aqui meu nome. Ele diz que não é um e-mail válido. O que é um e-mail válido? É um e-mail que tem alguma coisa, algum texto, arroba, algum texto, ponto, algum texto. Então, se eu colocar aqui, vamos ver se está certinho. Arroba, ponto A. Eu acho que isso aqui ele vai deixar. Não deixou. Acho que tem que colocar ponto .com. Vamos colocar ponto .com. Aí ele deixa. Repara que isso aqui é claro que não é um e-mail também, mas é o formato. Ele verifica o formato. Tem que ter uma letra ou mais, arroba, uma letra ou mais, ponto, e uma terminação de internet, .com, .net, .com.br.
Ele tem esse sistema dentro dele. É claro, como eu disse, agora a pessoa pode burlar, né? Ela pode colocar alguma coisa. Eu mesmo estou demonstrando como. Mas a pessoa digitou alguma coisa que não é e-mail, ela digitou o nome, né? Ela já vai pegar e vai verificar que não. Opa, aqui não era meu nome, aqui era o e-mail. Ela já vai saber. Certo? Conheciam esse recurso do validação da resposta aqui? Quem já tinha usado ele? Bota um joinha ali, bota um oi, dá um sinal de fumaça, alguma coisa ali no chat para nós. Hum, tá. Então é isso. Campos básicos. Já vimos resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção. E ainda a validação de resposta. Vou fechar esse formulário. Vou fechar esse formulário da pesquisa. Ó, esse já é aquele formulário que está pronto. É um formulário longo, né? Vamos passar para o próximo modelo que eu tenho aqui. O próximo modelo é um modelo de avaliação. É um modelo que os professores adoram, assim. Quem ainda não teve a oportunidade de migrar uma ou outra avaliação que você costumava fazer no papel para avaliações digitais, e aí, lembrando daquele colega, o colega, deixa eu só ver aqui no chat, que comentou sobre o desafio de, George, isso, o desafio de levar a internet aos alunos. Uh, nós nem estamos falando de os alunos acessarem isso de forma remota. Isso aí, Jorge. De forma remota, de forma online, autônoma, em casa. Eu estou pensando num cenário onde a gente possa aplicar isso dentro do ambiente escolar mesmo. Dentro de laboratórios de informática, ou dentro de escolas que têm um notebook para levar para as salas, ou permitir que os estudantes tragam o seu próprio dispositivo, né? Eu sempre digo assim que a gente hoje precisa de ser híbrido, não só no ensino híbrido, a gente precisa ser híbrido em tudo, né? Um exemplo é aquela sigla em inglês do BYOD, né? BYOD. Se vocês procurarem, traga o seu próprio device, né? Traga o seu próprio dispositivo. Então, precisa, por exemplo, desenvolver projetos na escola onde uma turma de 20 alunos, vamos dizer assim, que metade tenha o seu próprio dispositivo. Tenha ou um smartphone, ou um tablet, ou um notebook, né? Um dispositivo móvel que você possa carregar. Vai ter o dia que você vai utilizar a tecnologia, vai usar o Google Forms, vai usar uma prova digital ao invés de no papel, e esses estudantes que têm o próprio dispositivo traz. Porque numa turma de 20 alunos, poucas escolas têm um laboratório que não esteja, de repente, depredado e que tenha 20 computadores funcionando. Eu sei porque a minha realidade de professor de informática educativa é ir a uma escola onde eu tenho uma turma de X número de alunos e eu tenho meio X de número de computadores. Daí é quase impossível de se trabalhar. Então, nós já implementamos esse sistema de traga o seu próprio dispositivo há muitos anos. Nas minhas atuações com as minhas turmas, eu sempre digo, quem tem o seu próprio dispositivo, traga. Ainda mais agora, nesse tipo de atendimento que a gente está fazendo na pandemia, que é escalonado, como o pessoal aqui no Rio Grande do Sul chama, que vem metade da turma numa semana e vem metade na outra, e a gente nem quer muito que eles fiquem tocando materiais compartilhados. Então, até pela saúde, cada um tocar no seu próprio dispositivo, né? Do que deixar eles usar o laboratório de informática, depois sai uma turma, tem que chamar o pessoal da limpeza para fazer uma faxina nos laboratórios, passar álcool em tudo quanto é computador, para depois vir outra turma utilizar. Então, trazer o próprio dispositivo nesse cenário, inclusive, é pela saúde, né? Vamos para avaliação. Esse tipo de uso aqui é o uso que eu acho que o professor, todo professor precisa conhecer. Precisa fazer teste interno, cria uma e pede para a esposa fazer, ou a professora cria uma prova e pede para o esposo responder, para ver como é que fica, faz teste com os filhos, com os sobrinhos, enfim, arruma alguém para testar isso com você, pede ajuda, né? Se você tem dificuldade de criar esses materiais digitais, mas não deixa de fazer, porque assim que você assimilar bem essa ferramenta para transformar as suas avaliações
em avaliações digitais, autocorrigíveis, que retornam feedback imediato para o estudante, vocês vão perceber o potencial que isso tem, né? Para quem já usa, meus parabéns, né? É claro que com esse ano todo que a gente passou, com certeza deve ter aqui dentro do nosso grupo professores que já utilizam, né? De forma plena aí. Vamos lá. Mesma coisa, tem o título, tem aqui o título que repete. Eu gosto muito de usar emoji, tá, gente? Então, vocês vão reparar que, assim, se vocês procurarem meus materiais, depois eu passo meus contatos para vocês, eu tenho um canal no YouTube e tal. Na maioria das vezes, nas minhas redes e tudo, eu costumo usar emoji, né? A semana passada tinha uma polêmica na internet, uma polêmica não, mas uma brincadeira na internet, falando que o pessoal da geração Z, né, o pessoal que nasceu nos anos 80, 90, comparado com os millennials, né, com o pessoal que nasceu depois dos anos 2000, a gente passava vergonha, né? A gente pagava mico porque a gente usava coisas que já não se usa mais. A gente usa emoji, a gente usa coisas que para eles é pagar mico utilizar isso, né? Mas vamos lá, eu utilizo ainda, eu acho muito legal ilustrar dessa forma. Então, esse aqui é um emojizinho, né? Para quem tem dificuldade ou não sabe como buscar esses emojis assim de forma rápida, se você está usando o Windows 10, tá? Anteriores não tem, daí vocês vão ter que usar outro recurso. Mas no Windows 10, você segura a tecla Windows, que é aquela tecla da janelinha do Windows, né? Segura ela e dá um toque no ponto. Vou fazer aqui ao vivo, vou segurar a tecla Windows e dar um toque no ponto. Ele abre o teclado de emoji. Então eu posso pegar aqui e colocar a lanterninha de alerta aqui, por exemplo. Né? E, sabe, a gente tenta tornar mais amigável, mais acolhedor o ambiente digital. Porque se vocês forem ver, quando a gente não está fisicamente próximo, as relações se esfriam, ela fica muito fria, né? Então, tudo que a gente puder fazer para dar um calorzinho no coração dos estudantes, para eles se sentirem acolhidos, que eles estão sendo bem tratados pelo meio digital, talvez favoreça o engajamento deles. São coisas mínimas, né? Talvez não funcione, talvez funcione para uma turma e não funcione para outra. Então, é muito legal utilizar esse tipo de recurso, né? Sou Sara, perguntou no Mac. Eu, infelizmente, não tenho um Mac, não sei te dizer como faz. Mas no navegador Chrome, vocês podem instalar uma extensão que busque emojis, né? Você pode buscar uma extensão. Rapidamente aqui, eu posso abrir uma guia, clicar aqui em Apps, clicar na Web Store, né? Posso colocar aqui Emoji Keyboard, ali, ó. Emoji Keyboard. Né? Qualquer um desses aqui, tem esse da Joy Pixels, que eu já cheguei a usar, eu posso recomendar para vocês. Então, ele abre, ele cria um botãozinho aqui no canto, e aí você copia e cola. Então, se você tem um navegador, instala aqui, eu vou clicar aqui para instalar para vocês verem na hora, é rapidinho mesmo. Vai baixar, vai instalar. Então, se não dá para fazer com, se não dá para fazer com o, ó, tá aqui, ó. Então, se eu vim aqui, abrir aqui, posso pegar um qualquer aqui. Acho que já até copiou. Deixa eu ver se eu colar direto. Já copiou. Então, vem aqui, abro a extensão, procuro o emoji, clico nele e já copiou. Só dou um Ctrl V no lugar que eu quero colocar. Né? Então, não precisa instalar a extensão se você tem o Windows 10. Lembrando que vocês podem reparar aqui no meu Chrome, eu tenho extensões aqui, tenho várias instaladas, e eu sei o quanto quem costuma usar a extensão no Chrome sabe o quanto é pesado você ficar enchendo de extensões no Chrome. Daí, daqui a pouco, o teu computador não tem mais o desempenho que ele gostaria. Ó, tem alguém que já foi vacinado. Esse aqui é um jacaré, né? Ou não? Tá vendo muito de longe, não consigo perceber. Mas é isso, gente. Legal utilizar isso, né? Isso torna mais amigável a relação nesse meio digital. Eu acho muito importante ter essa percepção de usar isso. Vamos lá, senão eu vou ficar sem tempo para apresentar a terceira opção. Avaliação. Eu nem vou criar uma junto com vocês, tá? Eu vou só demonstrar mesmo, porque criar as perguntas, vocês já viram que aqui a gente cria a pergunta, né?
Aqui eu importo perguntas de outro formulário que eu tenho. Então, por exemplo, se eu quero pegar abaixo do nome. Aqui eu criei um texto, ó. Aqui eu criei um texto. Só para criar um título aqui de identificação. Embaixo do nome eu quero colocar o endereço. Vou buscar o endereço lá do outro formulário. Eu venho aqui no importar perguntas. Ó, eu venho aqui pesquisa com a família, ó. E venho aqui, pego o endereço e importo essa pergunta. Posso importar, inclusive, mais de uma que tem nesse formulário da pesquisa com a família para dentro desse formulário da avaliação que eu estou fazendo. Então, eu quero pesquisar, quero importar só o endereço. Importei, já vem aqui toda configuradinha. Do mesmo jeito que eu deixei lá, ela vem para cá. Tá? Então, isso é outra coisa que é o que a gente chama de automatização. Então, você já tem certas perguntas prontas. Prova de matemática tem que usar fórmulas, no caso, né? Bom, ali dentro a gente não consegue produzir. Mas você, professor, que queira, por exemplo, colocar uma fórmula, existe uma extensão, eu não vou lembrar o nome exato dela agora. Eu estava conversando com uma professora de matemática esses dias e nós estávamos procurando juntos uma ferramenta para criar as fórmulas e colocar elas nas perguntas. Você cria as fórmulas, ele gera um JPG, uma imagem, né, da fórmula, e você insere aqui. Para os alunos criarem as fórmulas, digamos, desenhar elas, em meio digital, eu desconheço para responder direto no formulário. Mas agora, você me perguntando, Jorge, eu pensei no seguinte: você pode criar um campo do tipo upload de arquivo, por exemplo, né? Você cria um campo do tipo upload de arquivo, e aí o que ele faz? Ele faz a forma no papel, ele tira uma foto e ele faz o upload da foto naquela pergunta, né? Assim como você também vai colocar a pergunta em formato de foto, ele também pode enviar em formato de foto. E é claro que nem ali, a Geusa colocou ali, Moura ainda, da família, né? Eu sou Cléris Rodrigo de Moura, Geusa Moura. Pode criar no Jamboard. Se você conseguir fazer com que os estudantes utilizem o Jamboard, ele pode desenhar a fórmula no Jamboard, ele pode salvar a tela, o quadro do Jamboard em JPG, e ele pode fazer o upload no campo upload de arquivo. Daí ele faz ele digital também, não faz ele à mão e tira foto. Né? É muito interessante fazer com que o aluno, eles aprendam a fazer esse tipo de trabalho. Ao invés de fazer ele analógico e digitalizar ele, fazer ele direto no digital. E isso pode ser feito no Jamboard, isso pode ser feito no Google Slides. No Google Slides, vocês já fizeram alguma vez de você pegar um slide qualquer, você produzir algo ali e exportar ele em JPG? Salvar o slide em formato de foto? Se você, professor, faz isso, por que o estudante também não pode fazer? Ele pode usar campos de caixa de texto dentro do slide, produzir ali a montagem da fórmula como você quiser, com as formas, né? Quer fazer um símbolo da raiz quadrada. Ele pode pegar linha no slide, faz ali a raiz quadrada, bota os números, quer fazer montar a forma de Bhaskara. Salva em JPG e faz o upload num campo de upload de arquivo. Certo? Isso é legal, é bom vocês fazerem essas perguntas, porque eu mesmo não tinha pensado, às vezes, em algumas situações, e cada professor de cada disciplina tem uma demanda, que essa demanda colocada a público, como você fez agora, colega, a gente consegue pensar juntos, né? Então, sempre tenham esse exercício de conversar entre os colegas, com colegas de disciplinas completamente diferentes, né? Tem aquele pessoal, eu sou de humanas, eu sou de exatas, a gente não se entende muito bem, mas é aí que vocês precisam se encontrar para poder trocar ideias e aí gerar novas soluções para os problemas de vocês. Mas é isso, então. Legal. Então, aqui a gente tem essa opção do upload de arquivo. Vou remover esse campo não faz parte daqui. E aí eu quero mostrar para vocês como a gente faz, depois que eu construo, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, só para vocês verem que esse formulário também é grandinho, ó. Eu tenho uma identificação, tem uma parte onde tem as perguntas, ele está quebrado em duas seções, ó. Então, a primeira seção, ele é toda de identificação, opa, até apaguei não, tá ali, tá certo. Toda de identificação do aluno,
Aí depois tem teste de seus conhecimentos, que são as perguntas, ó, tem uma imagem ilustrando, tem uma pergunta. Tem outra pergunta, aí tem uma imagem ilustrando de novo, outra pergunta. Aqui todas as perguntas de múltipla escolha. Aqui tem uma pergunta de dissertativa, que está aqui, ó, texto de resposta longa. Aqui tem uma pergunta de verdadeiro ou falso. Né? O aluno precisa marcar verdadeiro ou falso para essas opções. Todas as perguntas de múltipla escolha, as perguntas de marcar, verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, ou caixa de seleção, ou lista suspensa, todas essas perguntas elas podem ser corrigidas automaticamente. Todas elas. Você pode dar a quantidade de pontos que você quer para cada questão valer. Você pode fazer com que o aluno receba o feedback automaticamente após o envio da pergunta, o envio da prova. Enfim, você pode decidir tudo isso. Vamos ver onde é que a gente faz isso. Depois que você construiu, tá? Reparem que eu usei aqui. Vou mostrar os campos que eu usei. Eu pedi para o aluno ser obrigado a se identificar, então esse campo ele vem automático. Eu nem consigo modificar ele, tá vendo? Posso clicar aqui que não modifica. Aí aqui é um texto, é um rótulo, tá? Ele só aparece como um textinho ali mesmo, ó. Não é uma pergunta. Então é só para identificar que é daqui para baixo ele está se identificando. Tem um nome, que é resposta curta, tudo certo. Escola, que daí eu tenho ali 4 escolas para ele escolher. Digamos que eu sou um professor que atua em 4 escolas e eu quero usar esse mesmo formulário para fazer a prova com todas as minhas turmas de todas as escolas. Né? Eu dou aula para o quinto ano A, B e C em todas as escolas. Então, eu tenho aqui e aqui, bem tranquilo. E aí, automaticamente, quando ele terminar de se identificar, vai para a próxima sessão. Vai sozinho para a próxima sessão. Essa opção aqui é a opção que a gente vai ver no terceiro formulário, tá? Aqui, teste seus conhecimentos é o título da sessão, não há como mudar, não há como excluir, nada. Excluir a sessão pode, mas não o título. Aqui eu inseri uma imagem, que eu inseri por aqui, ó, embaixo do item... Desculpa, deixa eu voltar o zoom. Ali. Aqui. Ó, aqui embaixo do item texto, você adiciona uma imagem que não é uma pergunta, é só uma imagem para ilustrar uma próxima pergunta. Posso fazer isso inserindo um vídeo também, nesse formulário não tem, mas eu posso inserir um vídeo, né? Lembra que imagem eu posso inserir do meu computador, posso inserir da câmera, se eu permitir que ele pegue a câmera, mas agora eu estou utilizando aqui nessa live. Por URL, que é por endereço de internet, eu tenho um site onde está a imagem armazenada, ou não é meu site, mas é um site que eu conheço, eu sei a URL onde ele está, posso colocar por URL. Posso pegar no meu Google Fotos, posso pegar no meu Drive, que foi o que eu fiz nesse caso, né? O que eu fiz nesse caso? Eu tenho a pasta formulários, tem a pasta avaliação, dentro da pasta avaliação eu tenho as imagens que eu vou usar nessa avaliação. Lembra que eu falei da organização? De você se organizar primeiro? Então, é isso. Eu quero fazer uma prova, quero usar tais fotos na prova. Então, eu já jogo as fotos no Google Drive, jogo numa pastinha nomeada direitinho, com o mesmo nome do arquivo do formulário. Assim eu encontro com facilidade. Então, antes de qualquer coisa, se vocês não tiveram ainda, ou vão ter, ou não tiveram oportunidade de se inscrever porque estava coincidindo com algum horário que você escreveu em outra oficina, uma oficina de Google Drive, onde você aprenda a se organizar bem com seus arquivos do Google Drive, é sempre válida. Então, começar organizado, já é um primeiro passo, um ótimo caminho andado, né? Vamos dizer assim. Pode pesquisar na internet, pesquisar no Google. Eu posso pesquisar aqui, imagens, ditadura militar. Posso pegar, né? Aqui. Tem até uma imagem parecida com aquela que eu peguei, ó. Tá vendo? Parecida com essa aqui, ó. Aliás, a mesma, só que tá invertida, viu? Podia ter pego dali, né? Mas eu resolvi salvar ela, jogar no meu Drive para garantir que eu ia ter acesso a ela. Não que eu pego de um site e daqui a pouco ele sai do ar. E aí eu perco de usar. Então, aí fala a pergunta sobre a imagem. E aí cada pergunta a partir daqui é uma pergunta de um teste. Então a pessoa, quando for fazer um teste, o que você faz para preparar esse formulário para ser um teste? Vai na engrenagem. Aqui eu coloquei
marquei para aquele... Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, que assim fica demais. Vamos lá de novo. Aqui, melhor. Marquei para coletar e-mails. Normalmente não fica marcado, tá? Eu marquei para coletar. Limitar até uma resposta, que obriga ele a fazer login. Daí o aluno não pode responder duas vezes, né? Só pode responder uma vez só. Não deixei marcado para que ele possa editar após o envio. Se é uma prova, eu não permito editar. Mas se é uma autoavaliação, se é uma avaliação onde o aluno vai se autoavaliar, se ele compreendeu ou não o conteúdo, eu posso permitir que ele edite. Por quê? Porque pensa bem, se eu faço uma prova com o estudante, ele recebe o feedback imediato, e ele recebe o feedback 50% da prova ele errou. E ele sabe exatamente até quais perguntas ele errou. Ele pode voltar a estudar aquele conteúdo. Tomara que ele volte a estudar aquele conteúdo que ele errou. Tomara que ele não ignore esse feedback importante que você está dando. Daí ele pode voltar e editar as perguntas para ver se ele acerta dessa vez, né? Quando é uma autoavaliação, não é uma prova, né? É interessante deixar essa opção marcada. E também dá para você deixar para que ele possa ver um gráfico de sumário das respostas dos textos, tipo assim, ver quantas pessoas acertaram tal pergunta e tudo mais. Aqui é só questões visuais, pode mostrar a barra de progresso ou embaralhar a ordem das perguntas. Como eu coloquei imagens que vão ser seguidas de perguntas relacionadas à imagem, não é interessante marcar isso daqui, porque ele pode pegar e colocar fora de ordem, e a pessoa vai ter a pergunta antes de ver a imagem. Então, quando for só perguntas, a tua avaliação, e você vai fazer uma prova realmente, é legal deixar marcado o embaralhar. Se for online ainda, se for de acesso remoto, não for num ambiente controlado, com a supervisão do professor, melhor ainda deixar embaralhado, porque diminui bastante a chance dos alunos colarem entre si. Vai impedir de colar? É difícil de impedir, mas vai diminuir bastante as chances. Porque eles podem perguntar qual é a resposta da pergunta 1, mas a pergunta 1 para mim é diferente da pergunta 1 da Ana, por exemplo. Entendeu? Então, cada um vai ter uma pergunta diferente sendo a 1. Então, é legal de fazer isso também. Tá? E aqui é a opção teste, que aqui é onde está o nosso foco principal. Ativar a função de testes e escolher como ele vai se comportar após ele ter entregue. Ó, após o teste. Liberar a nota imediatamente ou posteriormente depois de revisar o manual. Por que o meu está marcado aqui posteriormente depois de revisar o manual? Porque eu tenho perguntas dissertativas nessa prova. E essas perguntas eu tenho que avaliar lendo elas. Não são perguntas de múltipla escolha. Se for só pergunta de múltipla escolha, precisa ser imediatamente após o envio. Porque isso dá um feedback imediato ao aluno, promove a aprendizagem. Porque o aluno, quando faz a prova, ele não está contando que errou, ele está contando que acertou. E aí, imagina se ele errou metade. Ele só vai descobrir depois que você der feedback para ele. Então, quanto antes esse feedback vir, melhor. Aqui, no caso, eu vou deixar assim. O que as pessoas que responderem podem ver? Podem ver as perguntas erradas, podem ver as respostas corretas e pode ver o valor de cada pergunta. Você pode decidir isso. Eu acho legal deixar transparente o processo todo e aberto para os alunos. Salvei. Como é que faz agora? Olha só. Está ali a identificação, o aluno se identifica e vai para as perguntas. Como que eu configuro as respostas certas? Estou aqui, por exemplo, na primeira pergunta que eu tenho. Assim que eu ativei o teste, assim que está ativada a opção teste, aparece essa opção aqui, ó, nas perguntas. Resposta correta. Eu clico aqui, eu escolho qual é a resposta correta, marco qual é a resposta correta, defino quantos pontos vale essa pergunta, e aí boto concluído. Uma coisa interessante de se fazer é, se você tiver bastante tempo para produzir essa prova, é em cada questão você adicionar um feedback de resposta. Se a resposta for certa, dá um parabéns. Dá um parabéns. Se a resposta for errada, você pode colocar aqui, revise o conteúdo no vídeo abaixo. E encontrar um vídeo aqui. Ah, eu tô com essa conta bloqueada no YouTube, não consigo pegar vídeo, desculpe. Mas vocês vão encontrar. Se vocês conseguem pesquisar vídeo na conta, ele vai encontrar um vídeo aqui. Ou pode encontrar até um link. Posso pegar aqui, ditadura militar do Brasil.
Aqui se tem uma... Aqui, pode ser o link do Politis mesmo. Eu posso pegar esse link e pedir para eles revisarem lendo esse link aqui. O que acontece? Quando o aluno errar, ele recebe isso daqui como conteúdo para revisão. Você já indica para ele onde ele vai precisar revisar esse conteúdo. Então, olha só, de novo, nessa daqui. Na pergunta, aparecem respostas corretas. Eu clico aqui, marco qual é a resposta correta, defino os pontos, adiciono o feedback de resposta se eu achar necessário e salvo. E dou concluído. Né? Perguntas de múltipla escolha, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Aqui, essa daqui que é verdadeiro ou falso. Mesma coisa. Defino a resposta correta. Marco quais são verdadeiros e falsos. Marco quantos pontos vale acertar cada uma das verdadeiras e falso. E dou um concluído. Certo? Isso é um teste. É um formato de teste. Toda vez que você ativa a função teste aqui, em cada pergunta, ativa essa opção respostas corretas. Que é onde você configura aqui a resposta é correta e quantos pontos vale. Certo? Aqui. É isso. Esse é o teste. Aí vem a ferramenta que eu acho uma das mais legais. Gente, estou com pouco tempo, né? Vamos lá. Para a gente conseguir terminar isso daí. Tem um formulário aqui que eu uso sessões. Se alguém já usou sessões, ali no... Responde no chat, diz sim, já usei. Eu tenho 6 sessões aqui. Sessão é esse último item aqui, ó. Adicionar sessão. O que as sessões faz? Ele dá uma quebra de página no formulário. Vou abrir ele já para executar aqui, tá? Para executar no modo visualização. Olha só como é que é esse formulário. Esse formulário é de um projeto que eu fiz com os estudantes para falar sobre segurança na internet, sobre senhas fortes, né? Dentro daquele projeto do Google Seja Incrível na Internet. Se vocês não conhecem, é muito legal de usar com todas as idades, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, e inclusive tem material, planos de aula prontos lá dentro do site para usar até com o ensino médio. Aqui, tem umas imagenzinhas. Tem como fazer uma seção de cada cor? Olha que pergunta interessante. Eu acredito que não, por causa que a cor vem do tema, né? Ó, você escolhe um tema. Olha só, daí ele vai adaptar ali o tema, você pode escolher aqui a cor do tema, mas cada sessão não permite trocar cor, não, ó. Não havia pensado nisso, muito boa pergunta, tá? Eu estou vendo aqui ao vivo com vocês, estou tirando a minha dúvida também. Realmente não tem. Se tivesse aqui uma opção, ela seria mais visível para poder fazer esse tipo de modificação. Mas tudo bem, vamos lá. Esse projeto, assim, tem esses símbolos aqui, e aí era um jogo, vamos dizer assim, com os estudantes, né? Ó, a senha fácil era o jogo. Uma senha tão fácil assim, qualquer um decifra. É uma das senhas mais usadas no mundo. E, é claro, não é um exemplo a ser seguido. Então, qual senha vocês acham que é a senha mais usada, uma das mais usadas no mundo? Coloca ali no chat para ver se a gente responde aqui. Qual a senha que vocês acham que é a senha, uma das senhas mais usadas no mundo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu inclusive colocar aqui, ó, se vocês quiserem brincar também. Obrigado, Paty, obrigado. Não, dado de nascimento não. Uma das senhas mais usadas no mundo. E aí eles tinham que decifrar, porque tinha um enigma, que tem umas figurinhas, né? Aí eles tinham que, puxa, mas por que será que o professor colocou isso? Eles tinham que descobrir por que eu tinha essas figurinhas e tal. E aí a senha é o QWERT. São as cinco primeiras letras do teclado ali em cima. QWERT, né? Aí, opa, era maiúsculo, acho. QWERT. Ó, foi. QWERT. Essa é a senha, uma das senhas mais usadas do mundo, né? E aí ele vai, ó, dar uns parabéns, foi para uma outra sessão. Você acaba de traduzir uma das senhas mais comuns usadas hoje em dia do alfabeto em hieróglifo egípcio para o nosso alfabeto, né? Daí eu mostro para eles de onde eles devem ter tirado a solução para descobrir a senha, né? Que é o QWERT. Então tinha lá esse desenho aqui, tinha esse, QWE, tinha este e o T. Tinha as figurinhas lá.
Vou voltar aqui para vocês poderem ver, ó. Né? Então, eles tinham isso para poder responder. Legal, aprendeu uma coisa sobre o alfabeto lá do hieróglifo egípcio. Vamos para a próxima. Mudou de sessão. Você já sabe como criar uma senha forte? Então, nisso o aluno já devia ter tido uma aula sobre o assunto, mas se ele ficou com dúvida, digamos que ele respondeu não. Ele respondeu não a essa pergunta. Aí é que tá o legal, porque se ele responde não, vai para uma sessão onde ele vai aprender um pouco mais sobre senhas fortes. Olha só, vem para cá. Como criar uma senha forte? Daí vem uma imagem, escrita algumas coisas, vem aqui uma pergunta. E agora, você já se sente seguro em criar senhas fortes para tudo que precisar? Digamos que ele ainda não se sinta seguro. Vai para mais uma sessão onde tem mais conteúdo sobre como criar senhas fortes. Daí tem uma playlist do YouTube para ele ver e tem um vídeo especificamente sobre senhas fortes. Daí ele tem que responder o que ele achou do vídeo. Daí ele responde o que ele achou do vídeo e da playlist, e aí vai para a última sessão. Deixa eu só colocar aqui. Ótimo. E aí vai para a próxima sessão, que é uma sessão de despedida, né? Você já sabe que é perigoso ter senhas fracas, tudo mais. Fala ali dos princípios do Seja Incrível na internet, e aí coloca lá, eu concordo com os princípios listado acima. Sim, ele concorda que ele tem que ser compartilhar com cuidado, não cair em armadilhas, proteger seus segredos e tudo mais. E aí finaliza o formulário. Agora deixa eu mostrar para vocês ali como é que faz para mudar de sessão de acordo com a resposta que o aluno dá. Olha só que legal. Então aqui ele vai para a próxima sessão. Tá vendo aqui, ó? Após a sessão 1, ir para a próxima. Só que aqui, ó, aqui também vai para a próxima. Na sessão 3 é que tem aquela pergunta. Você já sabe como criar uma senha forte? E aqui que tem o segredo, ó. Eu venho aqui embaixo, aqui tem uma pergunta de múltipla escolha. Eu venho aqui embaixo e marco a opção ir para a sessão com base na resposta. Eu vou desmanchar isso daqui, vou tirar, ó, tirei, não tá mais. Agora, não importa o que ele responder, vai para 4. Mas aqui, se eu colocar ir para a sessão com base na resposta, aparece continuar para a próxima sessão, continuar para a próxima sessão. Mas eu não quero. Eu quero que quando ele responda sim, que ele já sabe, vá para a última. Vá para a última, ele não precisa revisar o conteúdo. Ele já vai lá para a despedida e para afirmar que ele concorda com os princípios. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Aqui, então, ele respondeu não. Ele respondeu não, vai para a próxima. Daí vai para a próxima para dar um conteúdo para ele. Recebeu o conteúdo. Aí aqui, de novo. E agora? Você já se sente seguro em criar senhas fortes? Sim, agora eu me sinto. Daí ele vai para a última de novo. Ele vai para a última. Se ele chegou aqui e esse pequeno conteúdo de revisão já fez ele se sentir seguro, então ele vai para a despedida. Não, ainda não. Preciso de uma revisão melhor, preciso de uma explicação melhor. Não, então ele vai para a próxima. Tudo isso através desse recurso aqui. Ir para a sessão com base na resposta. Você cria o teu formulário dividido em sessões e sempre acrescenta, como última pergunta, uma questão de múltipla escolha, onde o aluno, através da escolha dele, decide para que sessão vai. Por último... Com licença, professor. Só para lembrar que nós temos 15 minutos para encerrar a atividade, tá? Tá certo, obrigado. Nós vamos encerrar agora, já já. E aí, então, ele recebe um último conteúdo, que daí aqui é um último conteúdo. Eu não permito ele escolher se ele ainda tem, digamos, ainda tem dúvida. Eu suponho que depois de ele ter recebido 3 conteúdos relacionados a como criar senha forte, então agora ele entendeu e só dá uma opinião sobre o que ele recebeu. Isso pode ser feito, gente, pode ser feito o seguinte, você pode dar numa primeira sessão, digamos que você tenha alunos que aprendem melhor com vídeo, alunos que aprendem melhor com PDF, alunos que aprendem melhor com slides, alunos que aprendem melhor com podcasts, cada aluno que aprende de uma maneira. Você pode criar uma sessão para cada modelo de conteúdo. Você cria uma sessão onde você coloca um vídeo. Você cria uma sessão onde você coloca um PDF. Cria uma sessão onde coloca cada conteúdo. E aí você, na primeira sessão, você coloca lá, qual tipo de conteúdo você quer ver primeiro? E aí ele vai marcar lá, uma questão de múltipla escolha. Podcast, vídeo, PDF, slide, planilha, seja lá o que for. Ele marca, de acordo com o que ele marcar, leva para a sessão onde está esse conteúdo. Nas outras sessões, você coloca assim,
Gostaria de ver um outro conteúdo? E aí você coloca todas as opções, menos aquela onde ele está. Se ele está na sessão de podcast, você coloca lá, quero ver mais uma sessão de conteúdo, quero ver mais um vídeo, ou quero ver um PDF, ou quero ver um slide, ou quero ver uma planilha. E ele escolhe, e aí ele leva para a sessão onde tem aquele conteúdo. Mesmo que ele vá, digamos, para a sessão, digamos, tenha 6 sessões. Ele escolheu primeiro ir para 6, e na 6 ele escolheu o PDF, que é a sessão 2. Ele volta para 2, né? E aí sempre tem que ter uma pergunta assim, não, já encerrei os meus estudos, estou pronto para um teste. E aí você cria uma sessão de teste de perguntas, com umas 3, 4 perguntas relacionadas ao conteúdo que você passou para ele. Através de várias formas, né, de apresentar. Seja em áudio, seja em vídeo, seja em PDF, seja o que for. Esse recurso do ir para a sessão com base na resposta é incrível para criar trilhas de aprendizagem. É incrível. É muito bom mesmo, assim. Ai, gente, é isso da minha parte. Eu gostaria de ficar com vocês também mais tempo, mas a gente tem um horário.